Sabe quando a gente lê uma descrição sobre um artista e parece um código secreto? Uma frase curtinha que promete explicar tudo sobre o trabalho daquela pessoa? Pois é, hoje a gente vai decifrar um desses códigos. Vamos tratar essa análise como um estudo de caso, para entender como uma única linha pode carregar um universo de significados. Ok, vamos lá. O nosso enigma de hoje é uma única frase. Uma frase curta, mas bem densa e precisa, usada para descrever uma autora contemporânea. É aquele tipo de descrição que a gente vê em críticas, em biografias, e o nosso trabalho aqui vai ser desmontar essa frase para entender o que ela realmente significa. E tá aí, Sara Mesa, prosa seca e análise do poder social. Olhando assim de primeira, parece só um rótulo, né? Mas olha, cada palavra aí foi escolhida a dedo com um propósito muito claro. Essa é a nossa matéria-prima, a frase que a gente vai decodificar junto. Então, a grande pergunta é: o que isso realmente quer dizer sobre os livros de uma autora? Como é que essas poucas palavras conseguem capturar a essência de obras inteiras? Bom, essa vai ser a nossa missão: desconstruir essa descrição, pedacinho por pedacinho, para desvendar todo o seu significado. Vamos começar pela primeira parte desse quebra-cabeça: o estilo de escrita. A expressão que usaram foi prosa seca. Mas o que isso quer dizer na prática, quando a gente está lendo um livro? Basicamente, a prosa seca vai direto ao ponto. A linguagem aqui é uma ferramenta para contar a história do jeito mais claro e eficiente possível. Sabe, não tem espaço para enrolação, para excessos. Cada palavra tem uma função muito específica, quase indispensável. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é pensar em arquitetura. Imagina que a escrita é um prédio. A prosa seca seria uma construção minimalista, sabe? Com linhas retas, super funcional, sem nenhuma decoração que não seja necessária. Já o oposto, um estilo mais ornamentado, seria tipo um palácio barroco, cheio de detalhes, de curvas, de adornos. E essa diferença fica, assim, gritante quando a gente coloca os dois estilos um do lado do outro. A prosa seca dá prioridade para a ação, para o diálogo. Ela quer fazer a história andar. Já a prosa ornamentada foca muito mais em criar uma atmosfera, em explorar as emoções através de uma linguagem mais poética, mais elaborada. Beleza, então a gente já entendeu o como essa autora escreve. Agora, vamos para a segunda metade do mistério. O que ela escreve? É aqui que entra a tal da análise do poder social. Vamos ver o que é isso. O que isso quer dizer, na prática, é que o tema central da autora são as relações de poder. E não é só sobre poder de reis ou presidentes, não. É sobre aquelas forças, às vezes sutis, às vezes nem tanto, que moldam o nosso dia a dia e definem quem tem controle sobre quem. E onde que a gente vê isso? Bom, em todo lugar. Por exemplo, a autora pode descrever uma conversa que parece super banal entre um chefe e um funcionário, mas ali, naqueles diálogos curtos e diretos, pá, ela mostra toda a tensão e o desequilíbrio de poder que existe naquela sala. A gente encontra isso nas hierarquias do trabalho, nas tensões que ninguém fala num jantar de família, ou no controle sutil que uma pessoa pode ter sobre a outra num relacionamento. Os livros dela viram quase um laboratório para a gente observar essas dinâmicas. Agora é que vem a parte mais legal: juntar essas duas peças. Como é que o estilo, a tal prosa seca, se conecta com a substância, a análise do poder social? Porque é essa combinação que cria o impacto todo. E a fórmula é basicamente essa. Essa prosa direta, sem enfeite, funciona quase como um bisturi, sabe? Ela permite que a autora disseque essas dinâmicas sociais complexas sem a distração de uma linguagem muito enfeitada. O estilo não só serve ao tema, ele intensifica o tema, forçando um olhar bem cru, bem direto para a realidade dessas relações. Então, quando a gente volta para nossa frase lá do começo, ela ganha um peso totalmente diferente, né? Não é mais só um rótulo. É uma declaração muito precisa sobre como a forma e o conteúdo do trabalho dela se fundem perfeitamente. No fim das contas, o que a gente percebe aqui é essa conexão profunda entre como uma artista cria e o que ela quer dizer. No caso da Sara Mesa, a clareza, a precisão do estilo dela são a ferramenta perfeita para a crítica social que ela se propõe a fazer. A forma aqui é a função. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Fica aí a provocação. Que outros artistas, seja na literatura, no cinema, na música, também são definidos por essa união perfeita entre a técnica e a mensagem. Essa é a marca de uma visão artística que é realmente coesa, realmente poderosa. Vale a pena pensar nisso.